Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre as Cruzadas. As Cruzadas foram movimentos militares na Terra Santa com o qual o objetivo era de ocupá-las e mantê-los sob domínio cristão. Por volta do século VII, surgiu no Oriente Médio uma religião monoteísta que começaria a conquistar muitos adeptos com o passar dos séculos. O islamismo foi fundado pelo profeta Maomé, e seu crescimento acabaria gerando conflitos com o cristianismo no que se refere à crença no século XI. A religião do islamismo havia se tornado grande, e começaram a reivindicar por seus lugares sagrados, que coincidiam com os lugares sagrados dos cristãos. Jerusalém é o principal local sagrado para essas religiões monoteístas e também para o judaísmo. A ocupação da cidade e das regiões ao redor que se chama Terra Santa foi motivo por séculos de conflitos entre esses povos. Até hoje é uma das principais causas da instabilidade no Oriente Médio. O nome Cruzada não era conhecido na época. Esse nome foi dado posteriormente pois era uma forma de reconhecer as cruzes que eram estampados em suas roupas, onde esses se autoproclamavam soldados de Cristo. Os europeus na época chamavam de peregrinação à Terra Santa. Já no Oriente Médio essas ações eram chamadas de invasões francas, principalmente pois os cruzados eram provenientes do Império Carolíngio e por alto se proclamarem francos. Em meados do ano 1000, houve um significativo crescimento das peregrinações para a Terra Santa, pois esses acreditavam que o fim do mundo estivesse próximo, e por isso precisavam fazer sacrifícios e buscavam nas terras sagradas uma forma de se redimir dos seus pecados, e escapar da eternidade do inferno. Os muçulmanos, por sua vez, estavam cada vez mais conquistando a Terra Santa, assim criando grandes impedimentos para que houvesse livre passagem aos cristãos. O clima se agravou por volta do século XI e irritou os cristãos, que na Europa reuniram forças para realizar a primeira expedição militar, onde os levariam à Terra Santa, com a pretensão de expulsar os muçulmanos da região e devolvê-las aos cristãos, assim tendo livre passagem para a Terra Santa em suas peregrinações. Entre 1096 e 1270, muitas expedições foram organizadas com destino a Jerusalém, porém os muçulmanos eram muito fortes na região, se mantendo firmes e resistindo a violentos conflitos. Antes mesmo da principal cruzada, que foi organizada por nobres europeus, na época houve uma anterior, em que ficaria conhecida como a Cruzada dos Mendigos, ou a Cruzada Popular. Um monge chamado Pedro reuniu uma multidão de pessoas, com a função de treiná-los como soldados. Essa cruzada até chegou ao Oriente, porém ela foi facilmente massacrada pelos muçulmanos na época. Somente após esse período é que se iniciou a primeira cruzada, convocada pelo Papa Urbano II, que pediu à nobreza europeia em 1095 para combater os chamados infiéis, que ocupava a Terra Santa, e no ano seguinte partiram rumo a Jerusalém. Tiveram muito sucesso, pois conquistaram não somente a Terra Santa, mas também o Principado de Antioquia e os condados de Trípoli e Edessa. Décadas mais tarde, os muçulmanos conseguiram recuperar Edessa, o que motivou novamente uma nova expedição, que se chamaria a Segunda Cruzada, que foi um evento realizado entre os anos de 1147 e 1149. No entanto, não houve a mesma comoção como a Primeira Cruzada, o que resultou em uma amarga vitória aos cruzados, e que deixou profundo ressentimento entre o povo local. Novamente, após algumas décadas, por volta do ano 1187, o então sultão, Saladino, obteve uma grande vitória esmagadora sobre os cristãos em Jerusalém, que reconquistou a cidade para os muçulmanos. Não contente, o Papa Gregório VIII convocou uma nova cruzada, que ficou famosa pela participação de três grandes reis da Europa: Ricardo Coração de Leão, que era da Inglaterra, Frederico Barbarossa, do Sacro Império Romano Germânico, e Filipe Augusto, que era o rei da França. Tendo assim, o início da chamada Terceira Cruzada, ela ocorreu entre os anos 1189 e 1192. Mais uma vez não resultou em uma vitória ampla para os cristãos no campo de batalha, mas sim uma vitória diplomática. O rei Ricardo Coração de Leão, ao menos conseguiu assinar um acordo de paz entre os cristãos e os muçulmanos com Saladino, esse assim permitindo a peregrinação dos cristãos com segurança até Jerusalém, e a visita de seus lugares sagrados. No século seguinte, uma nova cruzada foi convocada, agora para atacar Constantinopla. Essa expedição ocorreu entre os anos de 1202 e 1204, e tinha praticamente fins políticos, o que não recebeu a aprovação do Papa Inocêncio III na época. Iniciando assim a Quarta Cruzada,
que deixou notáveis consequências políticas e religiosas na região, porque enfraqueceu o Império Oriental e agravou ainda mais o ódio entre a cristandade grega e latina. Anos mais tarde, por volta de 1208, o mesmo Papa convocou uma nova cruzada, agora desta vez contra os cátaros, no Languedoc. O Papa queria combater o catarismo, doutrina que acreditava no dualismo, ou seja, uma existência de um Deus bom e outro Deus mau. Isso era considerado heresia pelo Papa, e o seu constante crescimento estava incomodando a Igreja Católica na época. Séculos mais tarde, seus seguidores também foram perseguidos pela Inquisição, onde muitos desses foram condenados à morte. O evento mais marcante dessa época, envolvendo as cruzadas, certamente foi a Cruzada das Crianças, que por volta do ano 1212, crianças e adolescentes da Europa, esses acreditando estarem com o poder do divino, embarcaram em uma jornada sem volta até a Terra Santa, a fim de conquistar a cidade de Jerusalém, vitimando muitos jovens já durante a viagem, e os que sobreviveram foram vendidos como escravos aos muçulmanos, quando esses chegaram no porto de Alexandria. Estudos de hoje calculam que 50.000 crianças na época haviam sido colocados em navios para essa desastrosa expedição da era cristã. Uma nova cruzada oficial aconteceria também entre os anos de 1217 e 1221, e o fracasso novamente não seria nenhuma novidade. A chamada Quinta Expedição não conseguiu superar nem mesmo as enchentes do rio Nilo, e acabaram desistindo do seu objetivo de tomar a fortaleza muçulmana no Egito. A Sexta Cruzada ocorreria entre os anos de 1228 e 1229, porém essa finalmente alcançou o sucesso, que através do líder Frederico II, este conseguiu tomar não somente a cidade de Jerusalém, mas também de Belém e de Nazaré, que para os cristãos, houve um período de paz e estabilidade durante 10 anos. No entanto, em 1244 novamente os cristãos perderam o domínio dessas localidades justamente para os muçulmanos. Durante os anos de 1248 e 1254, a chamada Sétima Cruzada foi liderada pelo rei francês Luís IX, esse desembarcando no Egito, e ao se preparar para a marcha até Jerusalém, lá recebeu a oferta de posse de Jerusalém por meios pacíficos, ao qual recusou, e durante a batalha, o rei foi feito prisioneiro e o seu resgate custou 500.000 moedas de ouro, ao qual mais tarde foi pago. Ironicamente, esse mesmo rei retornou com agora a Oitava Cruzada, por volta do ano de 1270, mas esse faleceu devido à peste, logo após desembarcar em Tunis, o que ocasionou o encerramento da expedição. Há registros na história em que houve ainda uma Nona Cruzada, porém muitos argumentam que tenha sido parte na verdade da Oitava Cruzada, logo após da morte do rei Luís IX. Relatos afirmam que o príncipe Eduardo da Inglaterra teria liderado os seus seguidores até a cidade de Acre, para combater os muçulmanos. Logo após o ocorrido, e ao se preparar para seguir até Jerusalém, ele recebeu a notícia do falecimento de seu pai, e decidiu retornar à Inglaterra para herdar o seu trono de direito, encerrando de uma vez as expedições das cruzadas. As cruzadas foram uma sequência de fracassos em seu objetivo de conquistar e dominar a Terra Santa para os cristãos, resultando assim em milhares de mortes. Porém, essas expedições trariam grandes transformações no mundo medieval, que acabaria causando o enfraquecimento da aristocracia feudal, fortaleceram o poder real e expandiram o comércio mundialmente na época. A civilização oriental contribuiu muito para o enriquecimento da cultura europeia, promovendo o desenvolvimento intelectual. A partir do último acontecimento, Jerusalém nunca mais foi dominada pelos cristãos, porém as peregrinações nunca deixaram de existir, obrigando assim ambos os lados a serem um pouco mais tolerantes uns com os outros. Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação, sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras. Até logo!